A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adulto, edição 89. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2026, vocacionado para uma nobre missão: ser e fazer discípulo. Estudo baseados nos livros de Jeremias e Lamentações. Nós estaremos estudando nessa semana a lição 2. Texto base, Jeremias 2, capítulo 2, versículo de 1 a 13. E o título é: A infidelidade compromete a missão. A infidelidade compromete a missão. Quero te agradecer, meu amigo, meu irmão, por sempre estar conosco, ajudando nós a fazermos essa lição juntos, aprendendo a palavra de Deus juntos. Este é o mês da Escola Bíblica Dominical, né? Mês de abril, mês que todos os batistas nacionais estão comemorando esse mês, o mês da Escola Bíblica Dominical. Então, parabéns para todos nós que somos assíduos, né? Alunos e professores nas classes, todos, parabéns a todos, tá? O objetivo, irmão, dessa lição é ser e fazer discípulo, um ato de fidelidade e obediência a Deus. Toda e qualquer infidelidade torna-se empecilho para um cumprimento da missão. Nessa lição, irmãos, tem algumas reflexões e eu quero aqui fazer nesse momento algumas reflexões que ao longo desse estudo tentaremos, né, na verdade, responder a essas perguntas, né? Como manter o nosso coração protegido do vírus da infidelidade espiritual? Como? O povo abandonou a fonte das águas vivas por cisternas rachadas. Quais podem ser essas cisternas hoje? A terceira pergunta é: quais passos concretos pode ser dado nesta semana para fortalecer sua fidelidade a Deus, né? Então vamos, ao longo do estudo, tentaremos responder essas questões e outras também. Estaremos orando agora nessa hora, agradecendo a Deus. E logo após, estaremos fazendo a leitura dos versículos, né, desse capítulo, desse texto. Vamos orar a Deus nesta hora. Aliás, vamos ler primeiramente os versículos, que aí depois a gente já entra depois da oração a gente já entra no estudo, né? Vamos ler o versículo e logo após estaremos orando. O livro base dessa é o Jeremias, né? O profeta Jeremias. Já temos falado um pouquinho sobre o nosso profeta, né? O profeta Jeremias. E vamos dar andamento também ao estudo. Deixa aqui abrir o vento está batendo por causa do ventilador, né, irmão? Não tem ar condicionado aqui, então quando tem ar, refrigera tudo, fica fresquinho, mas eu tenho que botar o ventilador, né? Os irmãos, quero crer que os irmãos vão entender, né? Vai demorar um pouquinho aqui a abrir, por causa do vento. E vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Depois vamos arranjar outro método da gente fazer essa leitura, né? Então, o texto é capítulo 2, de 1 a 13. Eu não vou ler tudo, né? Eu vou ler aqui alguns versículos, né? Eu vou ler as principais, né? Diz assim: vem a mim a palavra do Senhor, versículo 1, dizendo: vai e clama aos filhos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembra de ti a beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que se semeava.
Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos que devoraram eram tidos por culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Versículo 4, né? Vou ler o 5 também. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastassem de mim, indo após a vaidade, tornando-os levianos? Agora eu vou ler aqui os versículos, né? 9. Portanto, andai ainda, pranteai convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos prantearei. Portanto, passai as ilhas de Quetim e vede, enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, e fica verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vamos ficar por aqui, né? No versículo 13, que fala sobre a infidelidade, né, irmão, do povo de Israel. E Deus aqui nesse texto, né? Nessa profecia, vamos dizer assim, Deus faz a cobrança, né, do povo ao retorno, à adoração a Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória para todos sempre, amém. Que o Senhor possa estar nos protegendo, nos dando inteligência, nos dando sabedoria, conhecimento, para falar, Senhor, e ter, Senhor, palavras para alcançar o coração dos perdidos. Pai, que esse estudo possa fortalecer a nossa fé, que Ele venha acrescentar, Senhor, e nos instruir no conhecimento da graça da Tua bondade, ó Pai. Mais uma vez, oramos e intercedendo pelos nossos irmãos que sempre estão conosco. Abençoai, Senhor, grandemente, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós hoje daremos continuidade a essa lição. A infidelidade compromete a missão. Já falamos sobre o objetivo, né? De acordo com os analíticos terotestamentários, os capítulos 2 e 3 situam-se no início do ministério profético de Jeremias, né? Por volta de 627 a.C., durante o reinado de Josias, rei de Judá. Isso aqui é um apanhado histórico, tá, irmão? Então, por isso que é importante nós observarmos as datas e os livros e os reis da época. Judá vivia na contradição profunda. Embora o rei Josias tenha promovido reformas importantes, esforçando para restaurar o culto exclusivo ao Senhor, eliminar as práticas idólatras. Então o rei Josias, ele tentou estabelecer o reino aliás, o culto, né, ao nosso Deus, as práticas, né, realmente de adoração de um único Deus, o Deus único, né? Mas o povo estava tão enganado, né? Foi tanto tempo enganado que estava difícil de retornar. Grande parte do povo continuava envolvida com a idolatria e com o sincretismo religioso. Irmão, isso aqui não parece ser muito diferente dos nossos dias, né? Quando muitas pessoas estão misturando as coisas sagradas com as profanas. O culto a Baal e outros deuses cananeus. Assim, a fidelidade do Senhor era, em grande medida, mecânica, ritualística e sem compromisso no interior genuíno, né? Não partia, né, do coração. Antes de dar prosseguimento, eu quero falar sobre o que é uma infidelidade. O que é infidelidade? O que você pensa sobre infidelidade, né? Ela é definida como quebra da aliança sagrada, tanto com Deus quanto com o cônjuge, né, quando a pessoa é casada,
abrangendo deslealdade, adultério e mentira, né? Então ela se torna uma mentira, uma prática demoníaca, né? Desleal. Outro personagem, um personagem aqui que nós vamos falar é o deus Baal, né? Que na verdade não é um deus, é um teonimo. Quer dizer, é um título que é dado a um ídolo, né? Baal do hebraico é um teonimo, título honorífico das línguas semíticas antigas, que significa senhor. Esse nome Baal quer dizer senhor, dono, amo, marido. Historicamente se refere ao principal deus da fertilidade, chuva, tempestade, adorado por povos cananeus e fenícios, frequentemente associado a Haddad. Na Bíblia é retratado como uma divindade falsa, idolatrada, em contraste com Yahvé, né? Então é o oposto do nosso Deus, Deus Yahvé. Então, irmãos, nós sabemos que esse povo cultuava, né? Esse Deus Baal, né? Dizendo assim, os cananeus, principalmente, da onde Israel conquistou aquela terra, né? Ali estavam inseridos esses deuses ali. E nós vemos que o povo era seduzido à prática da idolatria. Havia muita coisa ruim na adoração desse Deus, né? Porque muitas pessoas eram sacrificadas até a esse Deus, né? Por causa desse contexto, o profeta Jeremias lembrou o início do relacionamento entre o Senhor e o povo, destacando o êxodo e o tempo no deserto como período de fidelidade. Amor inicial. O povo de Judá estava sendo acusado de ter trocado o Senhor, né? Porque as 10 tribos já tinham sido dizimadas, né? E agora só estava uma tribo restante, que era a tribo de Judá, Benjamim, que assim estava junto, né? Mas basicamente a tribo de Judá estava sendo acusado de ter trocado o povo, comparado à fonte de águas viva por cisterna rachada, imagem associada à inutilidade dos deuses estrangeiros, né? A infidelidade de Judá é descrita por meio de metáfora do adultério, né? A metáfora é uma forma de explicar o que ao povo para ter melhor entendimento, né? Refletindo a quebra da aliança entre o Senhor e o seu povo. Deixa eu voltar aqui, né? Não botei, né? Mas basicamente é isso, né? O seu povo. O primeiro tópico aqui, irmão, nós vamos partir para agora o primeiro tópico. A idolatria é infidelidade contra Deus. Então, toda vez que você comete uma idolatria, você está sendo infiel a Deus, porque você ao invés de dar glória a Deus, né, a honra a Deus, você está dando a outra pessoa. O problema é que quando pensamos em idolatria, pensamos apenas em construção de estátuas, altares, templos, né? Não é só isso, né, irmão? No entanto, a idolatria é dividir com outros deuses a adoração que deveria ser exclusiva ao Deus eterno. Tudo aquilo, irmão, que tira Deus do centro da nossa atenção se torna uma idolatria, né? Essa era a grande questão denunciada pelo profeta Jeremias. O âmago da idolatria não é a construção de imagens, altares, mas não adorar como único Deus. Idolatria é muito mais do que simplesmente curvar-se diante de estátuas e deixar de dar exclusividade para Deus.
É exatamente a idolatria que tem se tornado o vírus espiritual, roubando a força de muitos cristãos e impedindo o cumprir a grande comissão. Entenda, né, irmãos, que por falta de fidelidade a Deus, muitos têm deixado de cumprir o que nós chamamos da grande missão, porque há um esfriamento na alma das pessoas. As pessoas hoje estão mais envolvidas com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. A priori, né, as coisas que nós colocamos em primeiro lugar não tem sido verdadeiramente adoração a Deus. Porque quando você bota Deus em primeiro lugar, tudo flui para a convergência da vontade de Deus. Então, nós muitas das vezes somos falhos nessa área de permitir que a idolatria tenha alcançado o arraial de Deus. Encontrar idolatria entre as pessoas do mundo já é ruim, mas encontrar entre aqueles que têm uma aliança com Deus é terrível. Aqui o autor ele coloca exclusivamente conosco, né? Nós que somos igrejas, nós que somos povo de Deus. Muitos estão se perdendo, irmão, na infidelidade, na ganância, né? Na vontade de usar as coisas do mundo e criando artifícios, alegando que estão fazendo para a vontade de Deus. Nós vemos toda hora escândalos, pessoas tentando atualizar a palavra, dizer que a palavra precisa ser atualizada. Não, a palavra ela é única, ela não precisa de mais nada, ela em si já está completa. O que tem que ser feito é nós adaptarmos a palavra. Não é a palavra se adaptar a nós. Nós que temos que ter ciência que pecado é pecado, erro é erro, né? Porque a Bíblia foi escrita. Nós temos visto pessoas xingando a palavra de Deus, pessoas amaldiçoando a Deus, pessoas, por circunstância da vida, preferindo ficar contra a Bíblia, porque teme o homem, o que o homem pode fazer, né? Nós temos visto aí. Mas a Bíblia fala que o homem em si é caco sobre caco. Irmãos, você que não é crente também, presta atenção. A média do homem é 70, 80 anos. Tem gente que quer descobrir o universo de milhões de anos. Já parou para pensar? Nós estamos aqui há poucos dias e tem gente afirmando que o mundo tem milhões de anos. Como é que ele sabe se o mundo tem milhões de anos, se ele chegou aqui agora, né? Então, irmão, mas a palavra já estava aqui. A Bíblia já estava aqui. E quanto tempo nós ouvimos dessa palavra? Ela enfrentou gerações, passou por gerações. Mas o que nós vemos é que a Bíblia, ela fala de um único Deus, né? Por que eu estou citando a Bíblia? Porque ela é fonte de todo o nosso conhecimento. É a razão pela qual nós levamos o nome de Deus. É pela qual nós estudamos do Deus único, verdadeiro, né? Porque isso está na história, né? Na história, na ciência também. Tiago, em sua carta, escreveu que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Olha só. Tem pessoas hoje, dentro dos templos, mais amigo dos deleites, dos prazeres, do que amigo de Deus. Então, quando você se torna mais amigo do mundo, será que você está sendo fiel ao Deus verdadeiro? Né? Porque Deus, existe um só. E o verdadeiro. Mas como que você sabe que o Deus é único e verdadeiro? Pela razão da existência dele. Como assim, José? Quando nós vemos todo esse universo, toda a sua criação, toda a ética que o homem absorve, não só a criação, mas a ética, né? O amor, a bondade, a justiça, a fidelidade. Isso é ética, né? Isso é
a moral. Então, nosso Deus é um ser moral. Ele deu esse conhecimento. Nosso ser, nossa inteligência vê quando a coisa está errada, porque a imoralidade atinge e ela percebe, a nossa mente percebe quando a coisa está errada, né? E nós sabemos quando a coisa está errada e quando a coisa está certa. Tiago, em sua carta, escreveu: o pecado da idolatria nos motiva a ser guiado pelo intenso desejo de possuir aquilo que dá prazer, né? Nós já estudamos o hedonismo, né? Que são as pessoas que têm, sentem, né, alegria no prazer, né? Então nós vemos uma sociedade hedonista, né, que tem mais prazer nas coisas mundanas, nas coisas perecíveis, do que nas coisas eternas. Hoje as famílias, elas estão fragmentadas porque ela deixou de ser, né? Nós vamos falar aqui, deixou de ser e agora estão fazendo coisas, né, para fazer, né? E aqui o nosso estudo, ele fala sobre coisas espirituais, né? Coisas materiais, porque as materiais, todas elas são visíveis, mas são perecíveis. As eternas são ao que o homem constrói ao longo do tempo, que é a paz, o amor, a benignidade, a bondade, a justiça, tudo isso que o homem agrega ao seu valor, né? Ao nosso cinco sentido, porém, nos conduz para longe dos propósitos de Deus. Irmãos, o homem caminha tão distante de Deus, mas tão distante pelos seus atos, né? Pela sua vanglória, pelo seu achar que ele pode resolver todas as coisas da sociedade. E não pode. Sem Deus, nada podemos fazer, né? Só Deus pode, quando entra no coração do homem, começa a colocar coisas boas para que o homem reflita, né, que Deus é o único que controla tudo, né? Não sejamos enganados, corrompidos ou seduzidos pelo mundo, né? As coisas do mundo passam, irmão. Lembra quando tantos impérios se acendeu? Hoje esses impérios estão na história só no passado, né? Só na lembrança, porque nada nesse mundo é eterno, né? Não importa quão bom e benefício algo pareça, quão popular, quão aceitável pela sociedade. Tem coisas hoje jogando na mídia, na sociedade, nos jornais, na televisão, que é normal, irmão. Nós sabemos, né, que essas coisas estão contradizendo a vontade de Deus. E não tem lógica, irmão, quando nós vemos essas coisas errôneas, o pecado aflorindo, né? Nós vemos muita coisa aí que o homem diz que é certo, mas na verdade é tudo errado, porque eles se tornaram rebeldes contra Deus, pelas suas práticas, pelos seus costumes, pela sua maneira de pensar. Pessoas que pensam coisas de Deus, julgando Deus, condenando Deus, falando mal de Deus, blasfemando de Deus, que não tem um temor nem o princípio da sabedoria, porque não conhece Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus único, poderoso e tremendo, inagualável, não existe Deus igual a Ele. Bondoso, misericordioso, mas também justo. É o que pratica a justiça. Quando nós vemos na balança, aquele símbolo da balança da justiça, nós sabemos que Deus é o único que mantém a balança na retidão, porque Ele tem a justiça em suas mãos. O homem pode parecer que sabe muita coisa, mas na verdade, né, irmãos, o homem não sabe nada. Se ele soubesse, ele poderia prever o futuro, mas ele não sabe nada. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Então, nós somos considerados na palavra de Deus caco sobre caco quando nós agredimos a Deus, quando nós blasfemamos de Deus,
né? Quando nós somos infiéis a Deus. Se for contrário, a palavra de Deus não serve, não será bom. É necessário haver exclusividade. Deus não quer ser apenas o primeiro, Ele quer ser o único, né? Uma coisa é ser primeiro, uma coisa é ser único. Não há espaço. Na vontade de Deus não há espaço para outro. Deus é exclusivo, único, perfeito. Servir a Deus 90% de tempo e passar os outros 10 enamorando o mundo, né? É adultério espiritual. O seu relacionamento com Deus é a sua vida. Não há vida fora dele. Não existe nada bom além dele, né? Hoje, o homem tem um projeto de ir além da nossa órbita aqui da Terra, explorar outros planetas, né? Se Deus quisesse que nós habitássemos em outro planeta, irmão, nós habitaríamos. Mas a Terra é o único planeta que dá condições do homem ter vida. Porque nós estamos colocados em um ponto estratégico, não tão perto do Sol, nem tão longe do Sol. Deus mantém nós na mesma órbita. Por isso que a Terra ela faz translação e rotação. Porque Deus é um Deus sábio. E o planeta ele gira no espaço. E a gravidade que existe, né, do centro do núcleo da Terra faz com que o planeta, mas isso é mantido pelo único Deus poderoso, que é o nosso Deus. Então, irmão, você vê que o nosso Deus é tão sábio. E hoje o homem quer fazer coisa na Lua, coisas... Por que não cuida da Terra? Por que não cuida dos nossos rios, das nossas lagoas, das nossas matas? Porque quando o plano de Deus colocou o homem lá no jardim, foi para lavrar a terra, cuidar da terra, né? Cuidar do planeta, zelar pelo que nós temos, né? Não ficar querer destruir a beleza de Deus, né? Nosso planeta é muito lindo, é a coisa mais linda que tem, assim, fora Deus, né? Que Deus é superior a todas essas coisas. A fidelidade, segundo ponto aqui, irmão, a fidelidade é resultado a infidelidade, perdão, a infidelidade é resultado da desobediência. Quando você desobedece, você pratica a infidelidade. O homem, desde o início, ele tem uma tendência a ser desobediente. O homem, desde o início, lá no jardim. A infidelidade começa quando endurecemos o nosso coração para o que Deus diz. A desobediência é a raiz de toda infidelidade, né? Foi Deus quem disse: não façam ídolos, nem imagem, nem colunas sagradas para vocês. Levítico 26, 1. Irmãos, o homem, desde o início, ele tem tendência a querer ver Deus, como é Deus, a imaginar um Deus na sua mente. E o homem, lá na terra de Israel, ele ia para os altos, adoravam Deus de tudo quanto é forma, né? Mas Deus disse que só tem um lugar que poderia ser adorado, né? Ser cultuado. Por isso que Deus era contra aquele tipo de culto, porque não agradava a Deus. Somos nós que fazemos os ídolos.
Os ídolos nem sempre são de pedras, madeiras ou metal precioso. O poder dos ídolos está em nosso coração. Um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos antes de Deus em nossa vida. Como já dissemos aqui, tudo que é aquilo que tira, né, a essência de adorarmos verdadeiro único Deus, toma o lugar de Deus e praticamos adultério. Um ídolo é aquilo que amamos, gostamos, desejamos, em que confiamos, ou aquilo para qual damos mais atenção. Há um ídolo que ultimamente os homens querem sempre, que é os tesouros, que é o dinheiro, né? E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos têm se enveredado por esse caminho, o amor ao dinheiro, a mamon, como a Bíblia diz, né? Então, meu irmão, devemos voltar à essência, adorar a Deus único, buscar a Deus de todo o coração, em que confiamos e damos mais atenção. O elemento básico da infidelidade espiritual é quando você tira e dá força a algo ou alguém além de Deus. Um cristão envolve-se com a idolatria quando despreza a vontade de Deus para satisfazer a sua própria. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus e realizar os planos de Deus, para realizar meus planos, eu estou sendo idólatra, eu estou sendo infiel, estou sendo contra a vontade de Deus. A idolatria é infidelidade, infidelidade é desobediência, né? Então a infidelidade está relacionada com a desobediência. Pessoas infiéis não têm o temor do Senhor. Por isso desobedece deliberadamente, quando ouvimos claramente que a palavra de Deus e não obedecemos, né? Quando nós meditamos e não obedecemos. Algo como que um véu chamado engano cobre o nosso coração, nossa mente. A melhor definição para o engano é aceitar como verdadeiro ou válido aquilo que é falso ou inválido, né? Então as pessoas têm tendência a aceitar aquilo que é falso, aquilo que é inválido, aquilo que não, que é mais fácil, né, de aceitar. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e não obedecem, esquecem a respeito de quem são em Cristo, comportando de uma forma na comunidade da fé. Então, repara aqui a colocação do autor. Pessoas que ouvem a palavra, né? Pessoas que leem a Bíblia, ouvem a palavra e não obedecem, esquece a respeito de quem são. De quem elas são? São cristãs. Em Cristo, né? Comporta-se de uma forma na comunidade de fé, na célula, onde a palavra de Deus é falada. Mas quando sai desses lugares, age mesmo de modo que aqueles que pertencem ao mundo. Então eles têm um comportamento dos mesmos do mundo. E nós vemos isso, meus irmãos, dia a dia, na mídia, na sociedade, porque não usa aquela palavra do apóstolo Paulo, né? Não me envergonhe do evangelho de Deus, de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus, né? Jesus advertiu inúmeras vezes que os evangelhos sobre o poder do engano, o grande mestre do engano é Satanás, né? Olha só, irmão, quem essas pessoas estão adorando? Ele é o pai da mentira, quem pratica a desobediência, né? Por conta do poder de persuasão, ele tem essa persuasão, né? O seu engano foi capaz de levar 1/3 dos anjos em rebelião contra Deus. Então nós vamos, quando lemos lá no livro de Apocalipse, a 1/3 parte, né, desses demônios acompanhou esse líder chamado Satanás. Ele é enganador, ele é o pai da mentira, ó. Ele é o pai, né?
E ele pode influenciar milhões de anjos no céu. Ainda hoje é possível enganar os escolhidos aqui, nessa terra. No início da criação, o poder do engano lançou o coração de Eva. Entorpeceu o poder da influência de Adão. O inimigo se utilizou de táticas estratégicas, sutis, astuta, para corromper a pureza de suas mentes. Né? O homem era inocente. O homem não tinha essa maldade que nós temos hoje, né? Ardilosamente, a serpente fez com que Deus preparasse alguém que tira, em vez de alguém que doa. Adão e Eva escolheram desobedecer a ordem dada por Deus. O coração de ambos foi sequestrado. Ele sequestra, né? Palavra, sabe que o pastor colocou, né? Sequestra, né? Põe em prisão. Sequestro é uma prisão forçada, né? As consequências foram inevitáveis. É claro que Deus pode redimir os nossos erros. No entanto, mesmo perdoados, sofreremos as consequências de nossas atitudes, decisões. Então, irmãos, mesmo nós sendo perdoados, nós padeceremos algumas circunstâncias. As consequências da desobediência podem não parecer imediatamente, mas com certeza elas surgirão. Então, irmãos, tenhamos cuidado, né, de não cair nessa tentação do inimigo e ser seduzido, né, ser sequestrado pelo inimigo e ser pego nas nossas práticas de mentira, né, que muitas das vezes nos deixamos, né, nos colocamos. Que Deus tenha compaixão de nós. O engano é uma coisa muito assustadora. Uma pessoa enganada acredita de todo o coração que está certa, quando na verdade ela está errada. Quando você casa com pessoas erradas pelos motivos errados, quantas gente sofrendo hoje porque não deu ouvido aos conselhos de Deus, quanta gente encontrando o bom em algo para o qual Deus disse não. Nós vamos ver aí pessoas fazendo práticas absurdas e dizendo que Deus é amor, que Deus ama, né? Claro, Deus ama todo mundo, mas Deus também tem seus parâmetros, né? De ética, de moral, né? Deus, toda pessoa, Ele ama. Um pai vê seu filho envolvido nas drogas, não quer dizer que ele não ama. Ele ama, mas não aceita, porque as práticas são erradas. Assim é Deus. As decisões que tomamos hoje determinam as histórias que encontramos sobre nossa vida amanhã. As pessoas hoje sofrendo, né, as consequências, porque lá atrás houve uma prática errada e aquelas práticas levaram às consequências erradas. Nós sempre estaremos à distância de uma escolha da melhor decisão da nossa vida. Na verdade, são as pequenas escolhas que fazemos que ninguém vê, que resultam num grande impacto que todo mundo admira. Nós não temos condições de mudar o passado, apagando decisões que tomamos, nos ajudar a escrever. Esse tópico aqui eu esqueci de dizer, né? É o tópico Vença o Poder do Engano, né? Esse é o último, na verdade é o último tópico, né? Passou desapercebido aqui, mas esse é o último. As decisões que tomamos hoje determinam a história que contaremos sobre a nossa vida amanhã. Nós sempre estaremos à distância de uma escolha da vida, escolha melhor da decisão da nossa vida. Na verdade, são as pequenas escolhas que fazemos e que ninguém vê, que resultam no grande impacto que todo mundo admira. Nós não temos condições de mudar o passado, apagando decisões que tomamos, mas Deus é poderoso para nos ajudar a reescrever a nossa história.
significar a nossa existência e transformar o nosso futuro. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje a caminhar para um novo final. Então Deus sempre dá um escape, Deus sempre dá uma opção, Deus sempre dá uma condição para o homem de consertar os seus erros. E aqui nesse estudo ele fala sobre isso, né? Sobre vença o poder do engano. Deus está dando condições hoje a mim e a você de vencer essa condição. Já partindo para o final da conclusão, examinemos o nosso coração e diga para você mesmo se há exclusividade em sua vida em relação ao seu relacionamento com Deus. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar se existe em sua vida qualquer outro amor que ameaça a sua intimidade com o Senhor. Devemos sempre estar procurando, a meditar na palavra e orar ao Senhor, para que não caiamos na tentação, de colocar outras coisas no lugar de Deus. O desejo de Deus é que você viva uma vida mais elevada. Nós temos um chamado, Todos nós temos esse chamado. Destino, um encontro marcado com a grandeza e não espera. É tempo de se livrar de todas as infidelidades espiritual, da desobediência, de toda idolatria, da sonolência espiritual, para viver profundamente o novo tempo que Deus tem para derramar sobre nós. Meu amigo, meu irmão, chegou ao final mais de um estudo, que Deus possa estar derramando sobre a minha vida e a sua vida, nesse novo tempo, um avivamento, um despertamento, que nós possamos se aproximar mais de Deus, colocar os nossos erros, tudo aquilo que nos embaraça, e deixar Deus trabalhar, porque com certeza Deus tem nos chamado para essa vocação, para uma missão nobre, para ser e fazer discípulos. Que nós possamos concluir a nossa tarefa, a nossa missão. Estarei orando, agradecendo pela minha vida, pela sua vida, por esse canal, por todos que têm aqui, têm ajudado, a realizar, e a evangelizar através das videoaulas que toda semana nós temos colocado aí no YouTube. Você que é o nosso parceiro, ajuda-nos em oração, frequente uma igreja também, vai a uma escola bíblica dominical, leia a palavra, evangelize as pessoas com a sua vida e o principal, seja fiel ao nosso Criador. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua fidelidade para conosco. Ainda que sejamos muitas das vezes infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, Deus, nesta hora, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Quero te agradecer, ó Deus, pelos meus irmãos que sempre estão conosco, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, e que aquele que ainda não faz parte da nossa família, ele aceite a Cristo como Salvador e venha desfrutar de uma vida, Senhor, de obediência e fidelidade a Ti. Em nome de Jesus, que nós queremos te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos mais um final desse vídeo. Se você tem gostado, deixe seu joinha, compartilhe, e venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?